Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. 1 Samuel 4, 21 diz assim: E chamou o menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada. Icabode significa foi-se a glória de Israel. Isso acontece quando a arca do Senhor é levada do seu povo. Todos sabemos que a arca representava a glória, a presença de Deus. Por que Icabode? Por que essa expressão tão forte? Eu li uma frase que me chamou muita atenção. E essa frase dizia o seguinte: o nosso problema não tem a ver com o verbo conhecer, mas com o verbo obedecer. Ou seja, olhando aqui para o contexto, vemos os filhos do sacerdote Eli, que por sua vez também eram sacerdotes. Eles tinham conhecimento da importância da arca, da presença da arca. Porém, não estavam dispostos a obedecer os princípios e preceitos do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, o verso 17, diz que era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Por quê? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não tinham respeito pelas coisas de Deus. O verso 22 diz assim: Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Veja, queridos, a que ponto chegou o comportamento destes homens. Quando nós não tomamos, queridos, os devidos cuidados com o nosso testemunho, nós corremos o risco de perder a presença de Deus. Não que Deus se afaste de nós, porém que o pecado nos afaste de Deus. Sabe, perdemos o temor, o pecado vai nos afastando de Deus, e então perdemos a alegria da salvação. O verso 17 do capítulo 4 diz assim: Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve grande matança entre o povo. Além disso, também os teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. O verso 18 diz assim: Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli, o sacerdote, caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. O verso 19 diz: E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores de parto lhe sobrevieram. O verso 21 diz: E chamou o menino Icabode, porque, dizia ela, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada. Ou seja, a arca de Deus foi levada. Querido, você que está me ouvindo neste momento, se você percebe que a presença de Deus está saindo de você, você está perdendo essa presença, significa que, ao contrário de Ofni e Finéias, que morreram, você ainda está com vida. E você tem a oportunidade de prostrar-se diante de Deus, de buscar novamente a sua presença, se arrepender dos seus pecados.